Olá, boa tarde a todos. Acho que estamos aqui ao vivo, né, na nossa live, na live do Banesprev. E está aqui comigo hoje, né, o Sátiro Teixeira, que é o atuário do Banesprev, né, o atuário da Willis Towers Watson. E está comigo também aqui a Fernanda de Abreu, que é a diretora de Seguridade. Eu sou o Valdemir Lima, diretor-presidente do Banesprev, e o intuito, né, de fazer esta live ao vivo aqui aos nossos participantes, né, dos planos administrados pelo Banesprev é trazer alguns esclarecimentos, principalmente em relação a alguns comunicados que nós divulgamos ali no dia 3 de janeiro. Lembrando, né, a gente está em fase de processo de migração para o novo plano CD. A data de migração, né, ela vai até dia 12 de janeiro, então tem aqui, né, pessoas ainda com dúvidas, né, pessoas que entram em contato com a nossa central de atendimento, né, a gente tem, né, um vasto material publicado, né, tanto no site do Banesprev, como também ali, né, no nosso hot site exclusivo, né, feito com muito carinho, com muito cuidado, né, para trazer aí todos os esclarecimentos aos participantes, mas sempre fica ali, ficam dúvidas, né? As pessoas apresentam muitas vezes as mesmas dúvidas, ainda que a gente tenha tentado escrever e detalhar ali essas dúvidas, acho que é sempre bom, né, ouvir, então a gente tem aqui essa oportunidade, né, com essa live de trazer esclarecimentos aqui aos nossos participantes, que a gente tem muito carinho, né, e muito respeito, sem dúvida. Então, eu, desde já aqui, uma boa tarde, Sátiro, né, se você puder fazer aqui a sua saudação inicial também, e na sequência, Fernanda de Abreu. Boa tarde, Sátiro. Olá, boa tarde, Valdemir, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Feliz Ano Novo. Bom, muito obrigado pelo convite e espero poder ajudar a esclarecer as dúvidas, as principais dúvidas aí dos participantes aí a respeito da migração. Tá ótimo. Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sátiro, Valdemir, participantes. E espero esclarecer também todas as dúvidas. O Valdemir tocou num ponto importante. A gente construiu o hot site, todas as informações com muito carinho, para que ninguém tenha dúvidas, né? Para que a gente seja transparente e traga todas as informações. E aí eu queria acrescentar, né, que as migrações elas estão, a migração está em andamento e que nós temos à disposição uma central de atendimento exclusiva para tirar todas as dúvidas, realizar simulações. E vocês também podem marcar um horário aqui para atendimento presencial pela nossa central do Banesprev, com todo o cuidado que a situação pede neste momento. Isso aí. Muito bem, Fernanda. Acho que é um bom ponto esse. Acho que muitas pessoas têm ligado para a gente. Olha, eu posso, né, fazer ali, ir aí, né, ao Banesprev. Então, conta, Fernanda, a gente vai manter ali um distanciamento, tem toda uma preocupação em relação à pandemia do Covid, né? Por isso que a gente tem feito, acho que, atendimentos com hora marcada, mas é bom frisar, né? Como que a central se organizou, Fernanda, para trabalhar e atender os participantes neste período de pandemia? Isso mesmo, Valdemir. Nós deixamos à disposição, né, dos participantes uma URA em que esses participantes podem entrar em contato e fazer esse agendamento. Esse agendamento é exclusivo, então é por hora marcada, né? Um outro participante ele só acessa a central quando o anterior, né, tirar todas as suas dúvidas e encerrar o atendimento. Né, nós temos ali uma representante do Banesprev, né, as meninas que atendem a central, que atendem os senhores todos os dias por telefone e os outros assuntos também, para tirar todas as dúvidas. Então, é bem exclusivo, né, com toda a segurança, para que os senhores também se sintam confortáveis em esclarecer todas as dúvidas. E tem também o atendimento, né, pela central exclusiva, que é via telefone. Os senhores podem fazer o agendamento também através da URA ou no site do Banesprev, com todo cuidado, e também serão atendidos e todas as dúvidas esclarecidas da mesma forma. Tá ótimo, muito bom, muito bem explicado, Fernanda. Mas acho que há dúvidas aqui, né, que pairam, né, na cabeça dos nossos participantes. E a gente quer ir direto ali ao conteúdo dos comunicados. Lembrando que foram enviados 3 comunicados e a gente vai concentrar, né, os nossos esforços a trazer esclarecimentos separados por plano. Muitas das informações elas valem, né, para todos os planos, mas a gente vai concentrar principalmente ali nos 3 planos que foram abordados nos comunicados. E aí, começando, Sátiro, né, pelo plano 5. O comunicado que foi enviado ali, Sátiro,
foi falado, né, sobre a questão do superávit. No comunicado tinha ali um superávit, Sátiro, de 1,7 bilhão que está registrado ali no balanço, né, no balancete do Plano 5. Né? Você pode comentar um pouco, né, por que na migração, Sátiro, e somente na migração, este valor vai para o participante? Acho que é bom começar por este ponto. Esse é um ponto bem importante bom, vou falar um pouco aqui sobre essa situação do Plano 5, que é um caso único, digamos assim. Tá? O primeiro ponto, quer dizer, se a gente lembrar, para a gente recordar, que para que haja distribuição de superávit, é preciso que o plano tenha reserva especial. Lembrando que o superávit, que a gente chama que é o excesso de patrimônio em relação às obrigações do plano, a legislação divide em duas parcelas. Uma primeira parcela, que é chamada, é como se fosse um colchão, uma reserva, é a reserva de contingência. Então, quando fica o superávit dentro da reserva de contingência, você não faz nada. Tá? Quando o superávit excede, fica muito grande, muito excessivo, digamos assim, ele passa a ser ou surge a reserva especial. Tá? E essa reserva especial é que pode ser distribuída, que pode ser retornada para patrocinador e para participantes. Tá? Quando a gente olha, isso de uma forma geral, né, falando de forma geral, quando a gente olha especificamente os dados do Plano 5, o que a gente tem? Pensando na última avaliação de 2020, que essa de 2021 a gente ainda não tem finalizada. Mas lá em 2020, para que o plano passasse a ter reserva especial, precisaria de um superávit acima de 18% das reservas, o que na época era mais ou menos 2,2 bilhões. Como você falou, o superávit do que o plano registra hoje está abaixo disso. Mais ainda, tá? Quer dizer, em função disso, quer dizer, tá todo o superávit que a gente tem, todo o superávit que o plano possui, ele está na reserva de contingência, tá? Na hipótese, se por um acaso a avaliação agora de 2021 chegasse a um resultado muito superior, que ultrapassasse, por exemplo, esse nível esse patamar de reserva especial, o que aconteceria? A gente iria passar a distribuir esse valor. E a legislação, tanto para superávit quanto para déficit, ela distribui esses excedentes na proporção das contribuições que foram realizadas. Tá? E o que a gente tem no Plano 5? O Plano 5 é um plano que os participantes nunca fizeram contribuição, nunca pagaram nada para o Plano 5. Tá? Não tem nem mesmo a figura do autopatrocinado. Tá? Então, todas as contribuições para o plano foram feitas pelo patrocinador, o que significa que, se houvesse reserva especial, toda essa reserva especial ficaria também para o patrocinador. Tá? E aí é que entra a questão, a diferença ou a oportunidade, vamos chamar assim, em relação à migração. Tá? Por quê? Porque no caso de migração, a legislação diz que a reserva de contingência, que ficaria numa situação normal do plano, sem ser modificada, sem ser alterada, sem ser possível a gente distribuir, na migração ela é distribuída. Tá? E mais, ela é distribuída integralmente para os participantes. Tá? Então, veja só, a gente está numa situação em que o participante que opta por permanecer no Plano 5, ele vai receber os seus direitos, vai receber a sua renda normal, sua renda vitalícia, tá? Mas não vai receber mais do que isso. Tá? Por quê? Porque se algum dia o plano passar a ter superávit, passar a ter reserva especial, melhor dizendo, essa reserva especial ficará para o patrocinador. Mas no caso da migração, a reserva de contingência que existe, ela será distribuída para o participante que optar pela migração. Claro, ela é distribuída para todos os participantes do plano, ela é dividida para todos os participantes do plano. E aqueles que optam por migrar, levam na sua reserva de migração uma parcela desse valor. Tá? Então, essa é uma oportunidade, isso é algo que existe agora na migração,
mas que não existe, que não deve existir depois no dia a dia normal do plano 5, tá? Então, os participantes do plano 5 podem analisar isso com muita atenção, digamos assim, porque é uma oportunidade que talvez valha a pena para essas pessoas, tá? Talvez seja um bom momento, algo para se pensar. Muito bem, Sátiro. Acho que a gente tem aqui, né, bastante gente logada, mais de 250 pessoas já logadas acompanhando a nossa live. As pessoas têm trazido aqui algumas dúvidas também. A gente vai tentar, ao longo da nossa conversa, esclarecer essas dúvidas, mas acho que foi muito bem explicado aqui por você. No comunicado, Sátiro, que nós mandamos, nós trouxemos ali o exemplo de um caso real, né, de um participante assistido com 69 anos, que tinha ali uma reserva individual, né, considerando tudo isso que você explicou, uma reserva individual de 2 milhões de reais. E quando ele abre ali a área logada do Banesprev, né, no espaço que é só dele, seguro, ele enxerga ali 2 milhões de reais e enxerga também, na sequência, 300 mil aproximadamente, aí, que seria o valor do superávit. Ou seja, né, se este participante migrar, este participante do Plano 5 migrar, ele levaria esses 300 mil a mais, que é um valor, né, que é esse valor que você muito bem explicou aqui, que é o superávit que hoje está no plano. E que no processo de migração, efetivamente, né, a pessoa ela tem aí a possibilidade de acessar o valor total ali, né, que é disponibilizado para ela. Eu queria só que você confirmasse, é isso mesmo, a informação que o Banesprev divulgou, né, em relação a estes números, né, só para a gente ter noção da proporcionalidade. O exemplo que foi dado é um caso real, é um caso de um participante, verdadeiramente, mas a gente pode entender, então, que a grande maioria, né, os participantes do Plano 5 enxergarão esta proporção, pensando, né, 2 milhões, 300 mil, mais ou menos, é o que ele terá ali de superávit que ele vai levar para ele nesse novo plano. É isso mesmo? Eu gostaria só que você confirmasse, Sátiro. Sim, sim, é isso mesmo. E esse é um ponto importante, Valdemir, porque a gente está no processo de migração e no processo de migração os participantes vão ter que tomar decisões e o principal ponto para tomar decisão é você conhecer as opções, tá? Quer dizer, eu até convido o pessoal, os participantes do Plano 5, que não entraram ainda na área logada, que entrem lá e vejam qual o seu valor, porque você vai ter, como você mencionou, os dois números. Tem o primeiro número, que é a reserva matemática, que é o correspondente ao direito que esse participante tem, caso ele mantenha caso ele continue no Plano 5, e esse valor é calculado e vai ser transferido também, se ele optar por migrar, é equivalente, não é nem mais nem menos do que o direito do participante, tá? E além disso, tem esse rateio da reserva de contingência, que só será disponibilizado agora nesse momento da migração, tá? Então, quer dizer, ainda que você tome a decisão, já tenha tomado a decisão de não migrar, mas dá uma olhada lá nesse número, vê direitinho aquilo que você está abrindo mão. E aí você pode confirmar, dizer, não quero realmente migrar, ou de repente pensar, conversar com sua família e tomar uma decisão diferente. O principal é você conhecer as opções. A partir conhecendo as opções, você toma a decisão que é melhor para você e para sua família. Perfeito, Sátiro. E eu queria lembrar outro ponto também, Sátiro, que entre 30 de setembro, né, até a migração para o novo plano CD, a vida, né, no plano, né, BD, ela continua a mesma. Então, as pessoas estão ali, né, recebendo seu benefício, eventualmente alguém muda a condição, né, de ativo para assistido, né, a pessoa se casa, tem uma série de componentes que podem interferir ali no cálculo final, bem como, né, a valorização ou desvalorização, né, de acordo com os investimentos de cada um dos planos, neste período também posterior a 30 de setembro.
É isso mesmo, Sátiro, está correto, né? A questão da vida normal no plano, isso traz alguma preocupação para os participantes, então há um ponto sempre, né, em comum, né, de dúvida pelos participantes, que eu vou, depois da migração, descobrir que teve uma desvalorização de 50% do valor da RMI. Isso é possível ou não, Sátiro? Como que você esclarece isso para a gente? Tá, é um bom ponto, Vladimir. Quer dizer, é o que você comentou. O plano continua, mesmo aquela pessoa que já optou pela migração, a sua reserva será calculada o mais próximo possível da data da transferência. Tá? E nas situações normais, quer dizer, no dia a dia, quer dizer, aquele participante que não teve, por exemplo, uma mudança estrutural do tipo, ele era um participante em atividade, ele era um empregado e se aposentou, ou um aposentado que faleceu e deixou uma pensão, quer dizer, se ele continua na mesma situação de antes, tá? Na grande maioria dos casos não haverá variações significativas e as variações devem ser até positivas, deve ter um aumento da sua reserva e não uma redução, tá? Então, é, é isso que a gente imagina que é isso que deve acontecer com a grande maioria dos casos. Muito bem, Sátiro. Tem alguns participantes mandando dúvidas aqui e tudo mais, como eu disse, né, à medida que a gente avançar na nossa live, a gente vai tentar responder, mas tem uma dúvida que é muito comum, Sátiro, e as pessoas sempre trazem, que eu participante, tenho acesso à minha planilha de cálculo do valor que foi individualizado ali, né, que eu vi como RMI, né, a pessoa quer a planilha de cálculo, tentando entender ou compreender que tem uma planilha específica ali ou que este valor estaria ali, né, mostrando conta a conta o que foi feito. Conta para a gente, Sátiro, eu acho que é bom a gente entender a questão das premissas como um todo dos planos e essa questão de ter ou não ter uma planilha de cálculo, entendendo, né, as regras que a Previc assim estabelece também. O cálculo atuarial é um pouco complexo, né? Deixa eu ver se está no mudo. Não, estou no mudo não. O cálculo atuarial é um pouco complexo, né? Então ele precisa, ele varia, na verdade, ele depende de informações reais, por exemplo, quais são os dados do participante, qual é a data de nascimento, qual é o valor do salário ou o valor do benefício que ele recebe, qual é a data projetada da aposentadoria, qual é a família que ele possui, isso são dados reais. Tá? Agora, o atuário ele vai fazer, a partir desses dados, uma projeção, primeiro, no caso de um ativo, por exemplo, quando ele vai se aposentar, que valor de benefício ele vai receber, por quanto tempo ele vai viver, tá? Depois que ele falecer, por quanto tempo a família que ele eventualmente deixar vai viver também. Tá? Então, são eventos futuros. E para esses eventos futuros, nós trabalhamos com premissas. Tá? As premissas, as principais são as tábuas de mortalidade, para indicar a sobrevivência do participante, e também a taxa de juros, para indicar qual deve ser a rentabilidade esperada do patrimônio, que vai ser utilizada também para descontar esses pagamentos futuros a valor presente. Tá? Então, não é uma conta simples, não é algo, digamos, muito parametrizado, é para cada situação, para cada plano, por exemplo, nós temos um programa de cálculo específico que vai tentar projetar as obrigações e os benefícios daquele plano, porque tem plano que tem pensão, tem plano que não tem pensão, tem plano que tem contribuição de assistido, tem plano que não tem, que a pensão é temporária só para os filhos, enfim, o próprio Banesprev, os próprios planos que a gente está tratando aqui, são planos que são complexos. Tem plano que o benefício varia em função do benefício do INSS, quer dizer, há uma série de especificidades que a gente procura utilizar no cálculo, então a gente não consegue ter uma planilha específica para cada situação, tá? Mas em linhas gerais, quer dizer, esses valores, tá? A reserva matemática representa o quanto esse participante vai receber de benefício futuro descontado ao valor presente. Tá? Ótimo. E considerando essas incertezas de por quanto tempo cada um vai viver, por quanto tempo sua família vai viver, etc. Sem dúvida. Fernanda, tem uma participante aqui, aproveitando também que, né, a gente está tratando agora, né, o tema do Plano 5, especificamente,
por isso que a gente está focando aqui da questão do superávit. No exemplo que foi dado, né, que eu mencionei em relação ao comunicado, eu disse, né, que o participante leva ali, né, os 300 mil, o Sátiro trouxe essa explicação também, mas o que significa esse levar 300 mil, Fernanda? Esse dinheiro sai de onde, vai para onde, na verdade, né? O que é levar, né? Uma vez que será constituído o plano CD, depois da migração. Você consegue explicar esse ponto? Consigo sim, Valdemiro. O levar o dinheiro é esse valor, né, que está ali disponível na área logada, que os senhores conseguem ver ali ao acessar, né, a página de vocês, que é o card. Ele será depositado, será colocado, alocado ali numa conta com nome e sobrenome. E a gente fala conta com nome e sobrenome porque é isso, haverá um extrato com o nome, né, se eu fosse um participante migrante de Fernanda Abreu, em que eu vou ver este valor todo ali no plano CD. Então, a partir da migração, né, quando o plano CD for ali, nós fizemos o tombamento, né, esses saldos individuais, proporcionais, que cada um tem direito a optar pela migração, ele for transferido para as contas individuais, os participantes poderão ali acompanhar os seus extratos individuais na área logada do Banesprev. Né, e esse extrato individual vai demonstrar nada mais do que este valor que foi migrado, e a partir daí a rentabilidade do plano, para quem é ativo as contribuições que entram, então é a vida normal, é como se fosse uma poupança mesmo, né? Então é isso que acontece, né? E é isso que a gente fala que será transferido para o plano CD. Muito bem explicado, Fernanda. Aproveitando já com você ainda, Fernanda, os participantes do plano 5, mas também os participantes dos outros planos, também tem uma dúvida, né, em relação a um assunto, que é dar quitações a ações judiciais em andamento, né, caso migrem para o novo plano CD. Isso é verdade, Fernanda? Tem essa quitação? O que você poderia falar para a gente sobre esse tema? Não, Valdemir, é mentira que haverá quitação em caso de migração. Tá? Isso não é discurso meu, seu, ou coisa que está lá no hot site. Isso é regra aprovada pela Previc, né? Essa regra, ela consta lá no termo de migração, e ela foi aprovada pela Previc, que é o órgão responsável. Então, ao migrar, não haverá quitação de ações judiciais, né, em curso, e eventual condenação do Banesprev, né, ou seja, o participante ganha essa ação, onde que eu vou receber este valor? No plano CD. O que não vai acontecer é que não haverá nenhum recebimento de valor no plano BD, porque este participante não está mais no plano antigo, no plano 5, né? Vamos supor que a gente está falando aqui do plano 5. Ele está no plano CD. Então, eventual valor, né, decorrente de uma vitória em um processo, ele será alocado na conta com nome e sobrenome. Então, a partir dessa alocação, deste pagamento, o participante verá também que seu saldo comporá, né, vai considerar esse valor de condenação. É isso, tá? Então, é mentira que haverá quitação, que abre mão, que perde, não acontecerá. Muito bem, Fernanda. De fato, acho que essas fake news elas servem para gerar insegurança nas pessoas. Por isso que é importante sempre que busquem informação, né, no material que está sendo divulgado pela entidade, né, que fique atento aí aos comunicados, né, no próprio site ou no hot site exclusivo sobre o plano CD. Mas dando continuidade aqui, e passando também, Sátiro, acho que tem muitas perguntas, tem pessoas ali do plano 2, plano pré-75, especificamente em relação ao plano pré-75. A gente precisa olhar a condição individualizada de cada pessoa, né, dentro de cada plano. Por isso que a gente tem o cuidado em fazer materiais específicos falando para cada um dos públicos, lembrando que depois, né, de migrado ali, todos irão compor, né, um único plano CD, todos estarão no mesmo plano. Mas no caso do plano pré-75, Sátiro, eu trouxe ali um exemplo que a gente divulgou, né, no comunicado especificamente, que foi enviado, né, para os participantes do pré-75, onde mostrava ali uma evolução. Num primeiro levantamento que foi feito para os participantes do plano pré-75, ele tinha ali, né, na reserva simulada, né, o primeiro comunicado que a gente mandou lá atrás, reserva simulada, posicionada em fevereiro de 2020, esse participante tinha 2.200.000 de reserva. Quando foi feito um novo cálculo agora, né, posicionado em 30 de setembro, este valor foi para 3.100.000, mais ou menos. E quando a gente faz uma nova simulação específica para esse caso somente, não foi feito um recálculo para todo mundo, há ali uma indicação de que, entendendo, né, que as condições dos investimentos se mantenham, né, ainda durante o mês de dezembro, né, agora do mês de janeiro, né, dezembro já fechou,
este mesmo participante teria ali algo em torno de 3,2 milhões, Sátiro. É isso mesmo? Então, é correto a pessoa entender que ela saiu de um cenário lá de 2,2 milhões, ela pode chegar agora em janeiro num cenário de 3,2? Como que é isso, Sátiro? É isso mesmo, Valdemir, não tem nenhum erro, não, tá a conta é essa mesmo. E por que que isso acontece? Aquilo que eu comentei há pouco, de que para o cálculo da reserva matemática, a gente parte de informações que são fatos, que são dados, digamos assim, tá? E um dos dados, por exemplo, no caso do pré-75, é em relação ao valor do benefício. E vamos lembrar aqui que esse primeiro cálculo que você mencionou, ele é de fevereiro de 2020, tá? Foi o cálculo que foi utilizado para a submissão do processo lá para a Previc. E esses dados mais recentes agora já estão posicionados, por exemplo, em setembro agora de 2021 ou até projetados aí para janeiro. E aí o que acontece? O que aconteceu entre fevereiro de 2020 e agora, janeiro de 2022? Tá? Houve um aumento, uma variação significativa lá no IGPDI, que é o índice utilizado para corrigir os benefícios do pré-75. Tá? Então, essa correção ela foi integralmente incorporada na reserva matemática e vai continuar sendo incorporada até o cálculo de migração. Então, aquele participante que optar por migrar não vai perder nada em relação a seus direitos do plano. Tá? Quer dizer, o direito que o participante tem na data da migração será integralmente respeitado. E essa variação do IGPDI é a principal explicação para esses números. Perfeito, muito bem. Fernanda, ainda em relação ao plano pré-75, e quanto aos estudos que foram divulgados em 6/10, é específico ali para essa população do plano pré-75, que trata ali, Fernanda, da necessidade da alteração do indexador do plano de IGPDI para IPCA, como o Sátiro comentou. Você pode explicar um pouco esse processo na entidade, sob o ponto de vista da entidade do Banesprev? Posso sim, Valdemir, mas antes de explicar o processo aqui na entidade, eu gostaria de esclarecer um ponto muito importante, né? Esses estudos, eles não foram feitos por discricionariedade do Banesprev, né? O Banesprev decidiu fazer. Existe uma legislação, né? A Previc editou uma norma em 2021 e o Banesprev não escolhe entre cumprir ou não cumprir a lei. Então, seguindo o comando da Previc, né, nós solicitamos, né, a realização desses estudos técnicos, financeiros e atuariais para verificar aí a viabilidade técnica e a necessidade de ajuste do indexador do plano para manter o equilíbrio. Então, na entidade, não houve aprovação ainda, né, dos órgãos de governança sobre esses estudos, porque essa lei, essa norma da Previc determina que antes de qualquer submissão para aprovação dos órgãos competentes, esses estudos, eles sejam publicados e divulgados aos participantes, o que foi feito em 6/10. E aí ele ficará à disposição para conhecimento desses participantes pelo prazo de 180 dias, a norma diz que deve ser assim, e somente após esse período é que esses estudos eles serão submetidos para os órgãos de governança competente e posteriormente para a Previc, porque a lei determina que este deve ser o passo a passo. Mas é importante que todos saibam que este estudo, né, ele identificou que o IGPDI não é adequado para manter o equilíbrio financeiro, né, e técnico do plano, indicando como o IPCA, né, como mais indicado, né, para a manutenção deste equilíbrio, como mais favorável para a manutenção do equilíbrio. Muito bem, acho que está bem explicado também, e é específico em relação ao plano pré-75. Falamos, né, linhas gerais, plano 5, falamos um pouco do pré-75. Acho que tem uma dúvida comum, Fernanda, antes da gente entrar, né, a gente dividiu aqui em duas etapas, né, às 15h30 a gente inicia aqui falando principalmente do plano 2, mas as regras, né, as regras do plano CD, elas valem, né, evidente, para todos os planos. A gente tem 8 planos aqui, né, hoje no Banesprev, 8 planos BDs que vão migrar ali, podem migrar voluntariamente para esse novo plano CD. Mas tem uma dúvida, Fernanda, que ela permeia todos os planos, né, ou todos os planos que são oriundos aí, principalmente do Banespa, que é em relação à Cabesp. Então, em relação à Cabesp, acho que é bom a gente falar também, e aí se você puder esclarecer, e a dúvida ela é simples, né? Então, em relação ao que muda em relação à Cabesp. E aí, sendo bem específico no questionamento, eu, participante, hoje pago 6% na Cabesp. Se eu migrar para o plano CD, eu pagarei 12%? Essa é a dúvida. O que você tem a falar para a gente sobre isso, Fernando?
Não, Valdemir, nada muda, né? Nada muda. Você, participante que hoje paga 6%, que optar por migrar para o plano CD, continuar pagando 6%. Não há alteração de percentual em razão da migração. Então, de fato, nada muda. Né? Alguns participantes, eu vou até, assim, que eu já acompanhei aqui, falam de eventual contrapartida, nada muda. Tudo será mantido da mesma forma. Perfeito, Fernando. Acho que a gente tem divulgado isso. Acho que na documentação da migração para o participante que faz parte da Cabesp tem um termo específico ali, né, deixando claro essas condições e tudo mais, trazendo essa segurança também ali para o participante. E o que vale, assim, as regras não são do Banesprev, as regras são da Cabesp. É importante sempre que a pessoa, né, caso, né, tenha alguma dúvida, alguma coisa, busca ali orientação junto à própria Cabesp, né, junto à central da própria Cabesp, que trará ali sempre os melhores esclarecimentos. Agora, aqui na nossa terceira parte aqui, Sátiro, da nossa live, falando também em relação agora, mais específico, em relação ao plano 2, nós temos, né, muitas dúvidas sobre os equacionamentos já existentes, conforme foi divulgado ali. No comunicado, né, nós soltamos um comunicado, e aí só relembrando, este comunicado, né, para que as pessoas tenham referência, trouxe ali valores do déficit que está sendo equacionado, né, e que a gente classifica como sendo ali de 2012, e também valor ali de 2015. No primeiro comunicado saiu errado ali na impressão, né, na primeira divulgação, o valor ele saiu errado. Acho que ontem a entidade, né, o Banesprev, soltou uma errata corrigindo o valor, mas só para a gente reforçar, né, o nosso compromisso de transparência aqui, de levar sempre a informação correta para os nossos participantes. O objetivo não é discutir o déficit passado, né? Ele está sendo equacionado normalmente, a Previc já aprovou isso e a vida está seguindo. Mas eu gostaria, Sátiro, que você falasse um pouco sobre esta necessidade do equacionamento do déficit futuro, né? Conta um pouco para a gente, essa questão técnica, ela traz sempre uma série de dúvidas, é sempre bom ouvir aqui do atuário, né, que é a pessoa que efetivamente vai fazer a apuração, né, o Sátiro é a pessoa que assina ali o documento final de avaliação atuarial ano a ano, né, de todos os planos e especificamente aqui em relação ao plano 2. O que você pode falar para a gente, Sátiro, sobre este novo déficit? Posso falar alguma coisa assim, Valdemir? Quer dizer, essa é uma característica dos planos BDs. Tá? Os planos BDs têm suas vantagens e têm os seus riscos. Tá? Qual é a diferença, então? Quando a gente está falando do pré-65, falamos do 5, tá? Nesses dois planos, o risco é todo do patrocinador. Tá? No plano 2, o risco é compartilhado com os participantes e assistidos também. Tá? Então, o que é que significa? No plano, quando a gente fala em déficit no plano 5, tudo bem, o participante está tranquilo. No plano 2, não. Tá? No plano 2, o participante pode ter que pagar alguma coisa, e a gente já viveu essa situação, já está vivendo isso, que, como você acabou de comentar, já tivemos de fazer, criar planos de equacionamento e planos de equacionamento em que todos pagam, porque essa é a legislação. Tá? Todo mundo que faz parte do plano precisa pagar. Até os assistidos que não pagavam passaram a pagar essa contribuição extraordinária, porque é o que a legislação determina. Tá? Então, vamos lá, quer dizer, mesmo em caso de superávit também, pois no próprio plano 2, tá, tem o Santander que tem déficit, mas tem os outros patrocinadores que têm superávit. Nessas situações de superávit, esse superávit ele é dividido entre participantes e patrocinadores, sempre na proporção das contribuições. E essa proporção das contribuições tem até um detalhezinho, que os participantes que são autopatrocinados, eles pagam a parte dele, aquele participante que saiu da empresa, tá? E continuou contribuindo para o plano. Ele paga a parte dele, participante, e paga a parte que a patrocinadora pagaria também em nome dele. E essas duas contribuições, elas entram como contribuição de participante, é o participante que está pagando. Tá? Então, isso acaba muitas vezes elevando um pouco esse percentual de rateio. Tá? Um ponto que é muito comum as pessoas do plano 2 confundirem, tá? Porque lá no regulamento do plano tem a indicação de que
o plano anual de custeio vai procurar sempre ter um certo rateio, que é o 44,95 e o 55,05, tá? Então, puxa, então quando eu vou fazer o rateio do déficit ou do superávit, eu vou usar essa proporção? Não. Eu olho quanto participantes e assistidos pagaram de um lado, quanto o patrocinador pagou de outro lado, para poder fazer esse rateio. E essa conta é só das contribuições normais. Não entra, por exemplo, as contribuições extraordinárias, tá, que estão sendo feitas agora. Essas contribuições não entram nesse rateio. Tá? Não entram nesse cálculo para definir a proporção contributiva. Tá? Então, em resumo, tá? Quer dizer, é possível sim, tá? É possível sim a gente ter uma situação de algum equacionamento futuro. É o natural, quer dizer, é algo inerente a um plano de benefício definido, tá? Esses riscos, essas eventualidades, tá? E mais, tá? Se a gente olha para frente, o que é que a gente vê, tá? Nós sempre trabalhamos, nós atuários sempre trabalhamos com a perspectiva de aumento da sobrevida, tá? Aumento da sobrevida significa que você vai precisar de mais dinheiro para pagar o benefício das pessoas. As pessoas vão viver por mais tempo, tá? Tem sempre aqui no Brasil, é algo que todo mundo conhece, não preciso falar, o nosso público aqui é um público bancário, conhece bem isso, temos muita oscilação financeira, tá? Oscilação de volatilidade na taxa de juros é algo natural, inerente, tá? Tudo isso, sobrevivência, taxa de juros, não está sob o controle do Banesprev, não está sob o controle dos próprios participantes, nem dos patrocinadores. Tá? Então, é algo que a gente precisa conviver. Se você está em um plano de benefício definido, você sempre vai ter esses riscos, sempre vai ter essa possibilidade. Perfeito, Sátiro. Ali no comunicado que foi divulgado também na semana passada, e ainda que seja uma projeção, mas acho que era bom falar, a gente deu uma indicação ali de uma necessidade de equacionamento de algo em torno de 700 milhões, né? Só para que as pessoas tenham noção da grandeza, né? Acho que entendendo também o valor do déficit técnico, né, que a gente tem ali registrado no contábil do plano 2, que é de 1,4 bi aproximadamente, mas então, tentando traduzir, né, tudo isso que você falou, considerando esses critérios e considerando o valor do déficit atual, né, que a gente tem no plano 2, é possível que haja realmente uma necessidade desse equacionamento de 700 milhões. Aí, caso este equacionamento ele se materialize, Sátiro, então haverá um novo plano, é isso? E esse novo plano, ele dura quanto tempo, Sátiro? Eu vou pagar esse déficit por mais 5 anos, por mais 20 anos, né? Acho que é uma dúvida comum aqui das pessoas. É um bom ponto, tá, Valdemir? Vamos lá. Como é que o plano 2 fechou 2020? Como é que terminou lá o ano de 2020? A gente tinha, na verdade, tá, já o plano 2 Santander, né, já estava com déficit, tá, e com déficit próximo do limite, tá? Só para esclarecer, vou dar um passinho atrás, tá? Quer dizer, a legislação ela trabalha com limites de superávit e limites de déficit. Tá? O limite de superávit é aquele que eu comentei que divide o que é reserva de contingência e reserva especial. Tá? O limite de déficit ele existe também. Então, quando o plano fecha com um déficit abaixo desse limite de déficit, ou menor do que o limite de déficit, tudo bem, você não precisa fazer nada. Tá? Se o plano fica com o déficit acima do limite, é preciso fazer um equacionamento. Tá? Preciso aprovar um equacionamento. O plano 2 terminou 2020 com déficit já perto desse limite. Tá? E o que é que nós tivemos em 2021? Tá? Tivemos ainda o prolongamento da pandemia, foi um ano difícil em termos de rentabilidade. Tá? Tivemos agora, para o final do ano, o estudo novamente de taxa de juros, que é obrigatório que seja feito todos os anos, que reduziu a taxa de juros. Tá? Então, juntando tudo isso, a gente já pode dizer que sim, deve haver um novo equacionamento. Tá? E você falou até um valor de 700 milhões, deve ser maior do que esse até. Deve ser nós imaginamos que seria
nossa perspectiva é de um déficit maior do que o equacionado lá em 2014 e em 2015. Tá? Claro, os números estão sendo fechados ainda, não temos ainda o patrimônio fechado do Banesprev, não temos ainda os resultados da avaliação atuarial, é só a nossa perspectiva. O que aconteceria com esse novo equacionamento? Tá? O prazo previsto na legislação seria em torno de 1,5 a duração do plano. A duração do plano era em torno de 12 anos, 1,5 seria 18 anos aproximadamente. Estamos em 2022, não seria absurdo pensar que o déficit seria pago mais ou menos lá até 2040, 2041, alguma coisa assim. Tá? Para pagar em menos tempo, como você falou, 5 anos, tá? É possível sim. Ninguém vai, mas só que vai ser um percentual de custeio, um percentual de contribuição ainda maior. Então, provavelmente nós trabalharemos com um equacionamento pelo prazo máximo previsto ou permitido pela legislação, tá? Que seria de 1,5 a duração do plano, tá? Se eu sou participante do plano 2, uma vez, desculpa, Sátiro, 1,5 a duração do plano, acho que para a gente é comum, mas... seria 18 anos. A duração do plano está em torno de 12, tá? Então, 1,5 vezes 12, quer dizer, uma 12,5, né, seria 18 anos, tá? Tá ótimo. Mais ou menos. Tá? Até para deixar claro, tá? Quer dizer, se você é participante do plano 2 e você opta pela migração, tá? Esse déficit que a gente está falando aqui vai ser pago por você, tá? Porque a ideia é que a gente distribua os valores, tanto os excedentes em caso de superávit, quanto as insuficiências em caso de déficit, para todo mundo do plano, e aqueles participantes que decidem migrar levam sua parcela adicional em caso de superávit ou pagam o seu déficit em caso de insuficiência, tá? Então, se você é participante do plano 2, decidir migrar, esse déficit que a gente está comentando aqui vai ser pago por você. Agora, o que acontece só um instante, Sátiro, aí. Congela, esse ponto é bom. Acho que sempre tem uma discussão em cima disso, sem querer cortar o seu raciocínio, mas a pessoa que já migrou, aquele valor de reserva que ela visualizou ali, né, a RMI foi disponibilizada na área logada do Banesprev, então já está considerando este déficit aí, este possível equacionamento. É isso, né? Porque a dúvida de quem migrou agora esses 700 milhões, ou o valor que seja, né, que vai ser equacionado pelas pessoas que estão no BD, vai impactar, ou seja, vai diminuir a RMI que eu conheci ou que eu visualizei lá na área logada? Esse que é o ponto. E aí, passo a palavra a você. Tá. O valor que foi informado, por exemplo, lá em setembro, tá? Ele já considera, sim, o equacionamento do déficit que havia lá em setembro. Tá? Porque a diferença é que nós vamos recalcular, tá? Seja em dezembro ou em janeiro, quer dizer, na data da migração, na data da transferência, e esse déficit estiver, por exemplo, aumentado ou diminuído, ele vai ter uma parcela maior ou menor em relação a setembro, mas aquele de setembro já estava com a dedução do déficit, sim. Tá? Não é que, puxa, vocês me informaram o valor cheio, o valor da reserva integral, e vão descontar só agora no momento da migração. Não, aquele valor de setembro já tinha sim o desconto do déficit que havia naquele momento. Tá? Agora, o que acontece é que nós vamos atualizar, o que significa atualizar as duas coisas, atualizar o cálculo da reserva, tá? Com as novas condições do participante e das premissas do plano também, tá? E atualizar também o rateio das insuficiências ou excedentes para cada situação. Tá? E só para complementar, então, o que eu vinha falando antes, quer dizer, esse déficit de agora vai ser pago. Agora, quem migra entra em um plano CD, e o plano CD mais à frente não vai ter mais a situação de insuficiência. Tá? Ele não vai precisar, em hipótese alguma, ter uma contribuição extraordinária lá no CD. Tá? Isso não vai acontecer. Tá ótimo, acho que tá bem explicado, Sátiro. E acho que vale frisar também que, em função até do fator da longevidade,
os mais jovens, né, acabam pagando, porque uma vez feito o plano de equacionamento de déficit e ali tendo que pagar mensalmente, somente se houver um superávit aqui isso seria revertido, mas senão a pessoa tem que pagar aquela dívida, porque passa a ser uma dívida ali efetivamente a ser paga no prazo ali que a legislação assim estabelece, como você muito bem explicou. Acho que estão ótimas aqui, Sátiro, as explicações. A gente tem muitas perguntas né, das pessoas que estão assistindo, mais de 400 pessoas assistindo a nossa live, e o que é ótimo. Nós nos comprometemos também a olhar cada uma das questões aqui e acrescentar ali no hot site do Banesprev, né, no Perguntas e Respostas, um esclarecimento adicional para que ninguém realmente fique com nenhuma dúvida. Não há dúvidas, né? O processo de migração, né, e o processo de criação do novo plano CD ele é muito transparente. Ele foi aprovado pela Previc, a Previc, né, levou um tempo considerável para analisar em função de cada detalhe, de cada cuidado, né, uma preocupação muito grande em assegurar que haverá ali o cumprimento, né, das questões da legislação. Então, a gente está muito tranquilo, né, o Banesprev, ele tem disponibilizado aqui, né, uma central de atendimento, né, o atendimento presencial, que é justamente para poder esclarecer aí o caso, a dúvida em particular, né? Então, a gente está aqui na live tentando trazer esclarecimentos de forma geral, mas o caso em particular a gente vai conseguir esclarecer ali se a pessoa entrar em contato, se mandar uma mensagem para a gente, se agendar aqui um atendimento presencial também. E aí, Fernanda, tem uma dúvida que surge sempre, né? E aí, principalmente aqui em relação ao plano 2, e acho que no comunicado foi abordado alguma coisa sobre isso, que é relacionada à existência de alguma decisão judicial que trata de eventuais aportes do patrocinador. Traduzindo em miúdos aqui, as pessoas conhecem que é a questão do serviço passado, que as pessoas perguntam, serviço passado, né? O que você tem a dizer para a gente sobre isso, Fernanda? Ficou bem explicado no comunicado, mas acho que valeria você abordar esse ponto também. Sim, Valdemir, é uma dúvida de muitos participantes do Plano 2, e não há nenhuma decisão judicial determinando ou reconhecendo, né, o pagamento ou reconhecendo o serviço passado. Existem ações judiciais em andamento, mas a manifestação da Previc já nessas ações, né, afastando a existência de serviço passado e a necessidade de eventuais aportes, e em uma dessas ações o juiz, né, determinou uma perícia judicial, né, indicando ali um perito de sua confiança, e esse perito apurou que também não há serviço passado, portanto, não há necessidade de aporte por parte de patrocinador a respeito deste tema. Então, acho importante mesmo, um bom ponto a ser abordado, Valdemir. Muito bem, a gente acho que trouxe esse esclarecimento ali, né, no comunicado também. De novo, né, não tem nenhum assunto que a gente não queira tratar ou que realmente não tenha aqui as explicações corretas. A gente pede sempre para as pessoas buscarem, né, mais uma vez, informação nos canais do Banesprev, para ter informação adequada, informação verdadeira. Infelizmente, né, a gente vê ainda, né, informações falsas sendo circuladas, as pessoas trazem dúvidas de temas que realmente não tem nenhuma relação com tudo que a entidade, né, tudo que o Banesprev está fazendo relacionado ali ao próprio plano CD. Fernanda, em relação à criação do plano CD, então, a gente está aqui no prazo, né, de migração, 12 de janeiro, esse é o prazo de migração. Conta para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, Fernanda, como que se dará a criação do novo plano CD? Então, dia 12, no dia 12 que cria esse plano. Se eu migrei, Fernanda, quando que eu vou receber o meu benefício? Né? Acho que vale aqui aproveitar o momento para trazer esse esclarecimento. Bom ponto, Valdemir, isso também é uma dúvida de muitos participantes. Então, a migração, né, o prazo de migração, ele termina ali no dia 12, né, à meia-noite, dia 12, né? No dia 13, nós temos ali as pessoas, né, que efetuaram a opção pela migração. Nós vamos extrair essas pessoas, encaminhar para o Sátiro, né? O Sátiro vai fazer esse outro cálculo, que é o que a gente chama de data de recálculo, que está lá no termo de migração, que nós soltamos vídeo animado, que tem bate-papo, né? Que é um terceiro cálculo em que ele vai atualizar,
né, a posição do cadastro, considerar que a vida do plano continuou e que entrou contribuição e fez, né, e que ocorreu pagamento de benefícios, teve gente que solicitou pensão neste momento, né, ativo que se tornou assistido, então nós vamos capturar, né, para que a gente fique o mais próximo possível da posição atualizada deste participante e efetuar este cálculo. Este cálculo, ele é posicionado em 31 de janeiro, que é o último dia do mês, né, que terminou ali as migrações. Feito isso, né, a gente precisa ali de algumas informações para que a gente atualize número de cota, investimentos, né? Então, feito todo este recálculo, haverá o tombamento, então os valores individualizados considerando todas essas informações calculadas pelo Sátiro, pela equipe do Sátiro, né, a equipe de atuários, ela será alocada em conta com nome e sobrenome e a folha no plano CD, ela deve ocorrer em fevereiro. Né? Então, pagaremos a folha do plano CD em fevereiro. E eu gostaria de acrescentar um ponto muito importante para trazer tranquilidade para alguns participantes, Valdemir. O plano CD, ele tem a opção de alterar as formas de recebimento ali em todo mês de dezembro, mas excepcionalmente nós iremos abrir, né, uma janela de opções logo após, né, nós realizarmos todos os cálculos necessários, né, para que logo após que este plano nasça, né, e que os senhores consigam visualizar ali o valor individualizado na conta com nome e sobrenome, nós abriremos uma campanha, né, antes de dezembro, logo ali em março, para que os senhores possam fazer ali a opção por alterar as formas. Então, fiquem tranquilos, essa foi um compromisso meu e do Valdemir para alguns participantes, e eu reforço aqui que isso ocorrerá. Mas nós precisamos, né, terminar as migrações, que ocorra esses cálculos para que a gente consiga, né, parametrizar o plano, que ele seja criado, né, efetivamente, materialmente, para que a gente dê todas as opções. Mas esse é o meu compromisso e nós faremos isso sim para os participantes que tiverem interesse ali em alterar as suas opções. Muito bem, Fernanda. Tem muitas perguntas também que chegam para a gente em relação aos 25%, ali no, né, que é a opção de fazer o saque, né, de 25% da RMI. Eu migrei, Fernanda, para o novo plano CD, mas não fiz essa opção de 25%. Eu nunca mais poderei fazer essa opção? Como que é isso no plano CD? Não. Essa opção ela pode ser feita no momento da migração, né, para o assistido, né, ou em algum momento após a migração, mas em uma única oportunidade. Então, migrei e não fiz a opção por sacar 25%. Depois de um ano que estou lá no plano CD, eu entendo que eu posso, né, que é interessante e quero fazer essa opção. Eu posso fazer, mas eu posso fazer uma única vez. Então, o que não pode é, solicitei 10% agora no momento da migração e depois quero fazer mais 15%. Não pode. É até 25%, mas em uma única oportunidade. Então, o assistido, né, o pensionista que migra nessa condição, ele já pode fazer no ato da migração. O ativo, quando ele entrar, né, for solicitar o seu benefício no plano CD, ele também terá essa opção. Preciso fazer no momento da solicitação do meu benefício? Não. Em qualquer momento que você estiver no plano CD, mas em uma única vez. Acho que... Muito bem, acho que está claro isso, né? Então, só reforçando, né, Fernando, o que você falou, uma vez criado ali o plano CD, né, dado a finalização do prazo, e a gente vai fazer evidente a apuração, né, do percentual de pessoas ali que migraram. Então, as pessoas que estão com dúvida ou que querem saber, né, quem migrou, quantas pessoas migraram, esta informação a entidade divulga, ela tem por responsabilidade divulgar após finalizado ali o prazo de migração. A gente está com o prazo de migração até 12 de janeiro, então, após esta data, né, haverá ali um comunicado específico para todos os participantes. De qualquer maneira, assim, acho que tem muitas dúvidas, né, surgindo aqui dos nossos colegas que estão assistindo a live. A gente, né, acho que tentou, de alguma forma, responder muitas delas. Tem pessoas, Fernanda, falando conosco aqui, que são dos outros planos. Como nós abordamos principalmente assuntos relacionados ao plano 5, plano pré-75 e plano 1, qual que é a orientação para pessoas de outros planos? Ela pode buscar mais informação junto ao Banesprev, a central de atendimento, tem um e-mail que a pessoa pode mandar e alguém entra em contato com ela? Como que é isso, Fernanda? Pode sim, né? O contato é através da nossa central, então no nosso site www.banesprev.com.br tem lá os canais, né? Você pode agendar um atendimento, a central exclusiva vai entrar em contato, você pode marcar o atendimento presencial e tem o canal normal da própria entidade para outros temas também, né? E para o plano CD, que nós responderemos todas as dúvidas
que todos os participantes tenham a respeito do tema. Né? Estamos à disposição e faremos aqui para que ninguém fique com nenhuma dúvida. Eu também estou à disposição para esclarecer, se entenderem necessário. Então, mais uma vez, né, acho que reforçando aqui, quem fez a opção pela migração, ela não nasceu ainda no novo Plano CD, porque o Plano CD ainda não foi criado. Como houve a prorrogação até 12 de janeiro, então a gente está em fase ainda de período para que as pessoas façam essa opção voluntária pelo site do Banesprev. Ela é lá no site, na área logada. Quando a pessoa entra lá, ela vê os valores, vê tudo isso que o Sátiro falou, olha aqui o valor da RMI, o valor da insuficiência para o plano que tem déficit, o valor, né, do superávit para o plano que tem superávit. Acho que está muito bem explicado ali. Acho que as pessoas têm aqui ainda, né, alguns dias. A gente está, né, na reta final aqui das opções pela migração. Acho que vale aqui o recado, né? Corre lá, entra, acessa o site, vê a sua área logada. Ficou com dúvida, alguma coisa, entre em contato aqui com o Banesprev, que a gente vai ter todo o prazer aqui de prestar os esclarecimentos que vocês quiserem. A situação individual é possível analisar quando a gente tem uma conversa, né, de 1 para 1 e tudo mais, né? Todas as regras. Não é um processo simples, a gente sabe, o processo não é simples, mas ele é muito correto. A gente tem muita tranquilidade, né? As pessoas que estão aqui no Banesprev são profissionais com anos e anos de experiência. O Sátiro, o cabelo branco do Sátiro não nega, né, o tempo de experiência que ele tem. O meu também, de qualquer forma, menos a Fernanda aqui, né? Não, mas a Fernanda é uma expert aqui nos temas de previdência. Está muito claro aqui a responsabilidade, né, que nós temos, né, o que o Banesprev tem nesse processo de migração como um todo. E aí eu abro aqui, acho que a gente tem 4 minutos ainda, Sátiro, não sei, algumas abro para suas considerações finais, já caminhando aqui para o fim da nossa live. Ótimo, muito obrigado, acho que foi bem esclarecedor e fico à disposição ainda para... Se tiver mais dúvidas ou mais questões, fico à disposição para tentar ajudar. O importante é que cada participante procure, como eu falei, procure conhecer as opções, procure conhecer o que está sendo oferecido. Uma vez que você conhece o que está sendo oferecido, você passa a ter mais, digamos, a se sentir mais confortável para escolher se vale a pena permanecer no plano, se vale a pena migrar. É a opção de cada um, que você deve discutir com sua família e tomar a decisão mais tranquila para você. Muito bem. Fernanda, considerações finais? Sim, eu acho importante, a decisão ela é individual, acho importante que todos acessem os canais, conheçam, tirem todas as dúvidas e que fiquem tranquilos, o processo ele é legítimo, ele foi aprovado pela Previc e como eu disse no começo, né, o Banesprev não decide em cumprir ou não cumprir a lei, ele cumpre a legislação, ele segue à risca o que diz a lei, né, o que determina a Previc, e a gente segue, né, padrões de governança rígidos, e não é discricionariedade nossa, né, é também legislação. Então, fiquem tranquilos, a nossa equipe de especialistas aqui está toda engajada, está à disposição para tirar todas as dúvidas, né, então não deixem para a última hora, não fiquem aí sozinhos com essas dúvidas, tragam para o Banesprev que a gente vai esclarecer a situação individual de cada um, de todas as dúvidas. Muito bem, perfeito. Acho que a mensagem está dada aqui para todos e, de novo, né, fica aqui à disposição de todos os participantes, que caso queiram, né, mandar para a gente por e-mail alguma dúvida adicional, a gente vai capturar aqui todas as mensagens que nós tivemos registradas aqui na nossa live também. Reforço tudo que já foi falado até então, né, reforço o nosso compromisso. O Banesprev tem um compromisso, né, com a verdade, compromisso com a coisa certa. Nós não defendemos interesses de uma ou outra pessoa, muito pelo contrário, o que a gente quer aqui é fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Temos um respeito muito grande por todas as pessoas, né, que compõem os planos que são administrados pelo Banesprev. Nós temos planos, né, que são oriundos do Banespa, oriundos do Banco Meridional, oriundos, né, do Banco Noroeste e assim por diante. Então, tratamos
todos, né, com o mesmo respeito, não defendemos o interesse de um ou de outro grupo, muito pelo contrário, a gente está sempre preocupado aqui com a coletividade, acho que a coletividade acima de tudo. E respeitamos a opção e a opinião das pessoas. Do lado do Banesprev, nós não fazemos campanha para migração, né? Não existe assim, migre, você tem que migrar, não é isso. Mas o que a gente pede para as pessoas é avaliem a sua situação, conversem com o seu familiar, faça conta, né? Então é importante que as pessoas façam conta. Eu tenho conversado com muitos participantes, centenas, né, nesse período de outubro para cá, e asseguro que muitas pessoas têm feito conta e, ao final, ela chega a uma conclusão. Valdemir, para mim, não é interessante migrar. Eu tenho esta condição e está respeitado a opção dessa pessoa. Está correto, mas ela gastou um tempo, ela entendeu, ela compreendeu. Da mesma forma que muitos participantes estão fazendo conta, né? Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Eu tenho uma insegurança de migrar para um novo plano, vai acabar o meu dinheiro, o Banesprev vai desaparecer com dinheiro. A gente tem ouvido muitas fake news por aí. Então, a gente, né, quer tranquilizá-los em relação à qualidade, né, do serviço prestado pelo Banesprev na gestão, né, na administração dos fundos deste novo plano, o que já é feito, né? O Banesprev existe desde 1987, é uma entidade sistemicamente importante, nós somos, né, acompanhados de perto pela Previc, então, assim, não há margem aqui para fazer coisa errada ou coisa irregular, muito pelo contrário. A gente quer fazer sempre as coisas corretas, certas e transparentes. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado, Sátiro, pela disposição de estar conosco. Fernanda, muito obrigado também. Eu sei que tem um dia muito corrido, né, na área de seguridade, né, responsável também pela central de atendimento. É a Fernanda, né, a área dela que faz o pagamento dos benefícios de todos os assistidos e pensionistas, e a gente tem o nosso compromisso aqui de pagar benefícios até o último dia de vida das pessoas, seja no plano CD, seja no plano BD, isso para a gente não importa, o que a gente quer é fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Bom, obrigado, pessoal, foi um prazer, até mais, foi uma honra aqui ter a possibilidade de participar dessa live com vocês aí. Obrigado, uma boa tarde. E aos que nos assistem, fiquem bem. Tchau. Boa tarde. Tchau, boa tarde.